Do Dr. João Ramos, vai estar presente o cirurgião-geral António Albuquerque, uma conversa na qual pode participar e pelo telefone vai poder colocar as suas questões. Ora, muito bem, portanto já sabe, pode participar. Vai poder também conhecer a história do próprio Alexandre. Não trouxe os óculos, por isso desculpem lá. Eu sei que estou mandando óculos, notaram que eu estava diferente. Vamos conhecer a história do próprio Alexandre. É um homem de 36 anos que luta contra a obesidade desde criança. Há cerca de um mês, Alexandre pesava 210 quilos e submeteu-se a uma cirurgia para colocar um bypass gástrico. E hoje vem agora nós contar-nos toda a sua história. Ao longo desta tarde temos ainda mais para lhe contar. Vai poder ficar a par do novo projeto da Associação Salvador, que pretende incentivar a prática desportiva de pessoas com deficiência motora. Vamos conhecer Hélder Mestre, um maratonista paraolímpico que, para além de... peço desculpa, que nunca desistiu dos seus sonhos e que se prepara para um grande desafio, os Jogos Paralímpicos do Japão em 2020. Na terceira parte vamos ainda voltar a receber de braços abertos Joaquim Tavares. Lembram-se do especialista em plantas e em direita de Reguengos de Monsaraz? Pois ele está de volta ao Agora Nós e desta vez vem revelar-nos a sua receita para a depressão e dores de estômago. Muito importante. Meus queridos, vamos do rock ao pop, do jazz ao funk. Todas as cores estão representadas no nosso programa. Como sempre, não é? Ora bem, vamos ao início, que é por onde começam as histórias. Vamos então dar início ao Agora Nós, dando-lhe a conhecer a história de Alexandre. Tem 36 anos e luta, como lhe dissemos, contra a obesidade desde pequenino. Chegou mesmo a pesar 250 quilos e há cerca de um mês submeteu-se a uma cirurgia, colocou um bypass gástrico. Vamos ver a reportagem. Eu nasci nos anos 80 e naquela altura ainda era considerado uma criança quando era um bocadinho mais gordinha. A desculpa que se dizia, ele quando crescer ele estica e ele depois vai ao sítio. E foi assim, durante os anos foram-se passando e achávamos que quando eu crescesse havia de ir ao sítio. Eu tenho uma alimentação deficiente, mas não muito diferente do que as pessoas costumam ter. Como coisas que fazem mal, mas como toda a gente. Tenho um problema talvez de má absorção, mas eu tenho vários irmãos e nenhum deles tem o mesmo problema que eu. Portanto, não sei. Alguma coisa se passou, mas que não, mesmo os médicos sabem que eu tenho uma alimentação deficiente, mas que não justifica o peso que eu ganhei. O meu peso entrou em estado mais avançado foi a partir dos 18, 19 anos. Nessa idade eu tive um trabalho noturno em que durante o dia dormia e à noite alimentava-me à base de sandes. E depois não fazia mais nada durante o dia. E aí foi quando engordei mais. Nessa altura cheguei a pesar 220 quilos. Uma vez a correr para o autocarro, sei lá, 30 metros, parecia-me que estavam a passar 15 minutos em que ia a correr e que nunca mais lá chegava, e custou imenso. E eu achei que então havia alguma coisa que não estava bem. Como eu não tinha o hábito de me pesar, não sabia o meu peso real. Depois é que fui ao Hospital Egas Muniz e lá é que fiquei a ver que tinha 220 quilos nessa altura, 224 para ser mais preciso. Não fiquei contente, mas também não fiz um drama. Pensei que tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. E comecei a fazer, foi quando comecei com as dietas e este caminho que acaba, espero eu que acabe aqui. Nunca ninguém teve aquele gesto de dizer, olha, vamos agarrar em ti e tratar disso. Mesmo em relação aos meus pais, eles nunca tiveram isso em consideração. Talvez por falta de informação, por acharem que havia de algum dia chegar a emagrecer, mas nunca tiveram esse gesto. O facto de eu ser gordo não criou em mim nenhum tipo de complexo. Nunca deixei de ir à praia, nunca deixei de andar na rua, nunca deixei de me divertir. Sou uma pessoa que não gosta de sair à noite, mas nunca gostei, mas não é pelo facto de ser gordo. Estava a ser seguido num Hospital Egas Muniz, vinha a emagrecer, que era para ser operado. No meu entender, achava que ia ser no Hospital Egas Muniz, só que ia ter um percurso comprido. E um dia recebi em casa um envelope que eu não sabia o que era e abri e então vi que era o Vale Cirurgia. No princípio custou um bocadinho a acreditar, porque eu não estava à espera, não sabia o que era. Depois informei-me
E fiquei contente, como é óbvio, e pensei que era aquilo que me têm vindo a dizer, que era uma mudança que ia efetivamente acontecer. Era eu chegar a um destino para o qual eu estava a caminhar já há imenso tempo. Fazer o bypass gástrico, em que fazem um corte no estômago, vai ficar uma bolsa pequenina, e depois vão ligar ao intestino, que também vai ser reduzido, que é para evitar a malabsorção. É mais um passo para que as coisas fiquem todas no seu devido lugar. O peso que eu tinha acabava por ser uma espada sobre a minha cabeça. Eu não sabia quando é que alguma coisa podia correr mal. O motor, a determinada altura, podia falhar e eu não sabia quando. E assim eu fico com a ideia, posso estar enganado, mas fico com a ideia que ele vai funcionar melhor e durante mais tempo. Um novo corpo. O Alexandre é o mesmo. Mas estou preparado. Desde a cirurgia, Alexandre já perdeu cerca de 20 quilos e a cirurgia foi apenas há um mês. Hoje está no Agora Nós. Boa tarde, Alexandre. Olá, Bem-vindo. Bem-vindo, Muito obrigada. obrigado pela generosidade do seu testemunho e da sua presença aqui. Obrigado. Antes Obrigada. de mais, a questão da alimentação cada vez mais é uma questão de saúde pública. Eu queria lhe perguntar que relação tem com a comida? É uma espécie de adição? Como é que foi sempre a sua relação com a comida? Ao contrário do que possa parecer, dado o meu volume, eu não sou uma pessoa que gosta particularmente de comer. Como é mal, muito mal, ou comia mal. Saltava refeições e depois, ao fim do dia, comia mais que o que deveria comer. Não tinha grandes restrições alimentares, não pensava, não vou comer isto porque me faz mal, ou vou antes comer aquilo porque é melhor para mim. Mas comer muito nunca foi o meu caso, comer mal foi o meu caso. Sim, aliás, como tantas outras pessoas, infelizmente. Vamos tentar começar a contar a sua história em particular desde o princípio. Claro que se trata de um problema, como disse o Zé, e bem de saúde pública, por isso mesmo tantas vezes o abordamos aqui no Agora Nós. Hoje teremos daqui a pouco o Dr. João Ramos e também o cirurgião que o operou, mas no seu caso em particular, enquanto Alexandre, que já foi com certeza chaninho, pequenino, sempre teve problemas de alimentação, sempre foi um bebê gordinho, como é que era a sua eu nasci vida? com um peso perfeitamente normal e até aos 5 anos, sensivelmente, era uma criança magrinha. Depois, quando entrei para a escola, comecei a engordar, passei a ser gordinho, mas não era uma coisa extraordinária. Depois, quando entrei na adolescência, aí é que comecei a evoluir bastante. E, para ter uma ideia, quando eu estava no 7º ano, devia ter uns 13, 14 anos, já tinha à volta de 160, 170 quilos. 170 quilos com 14 anos. Sim. Caríssimo, o que é que vai mudar daqui para a frente com a sua operação? O seu modelo de vida, a forma como se alimenta vai mudar? Calculo que sim, calculo que depois de uma intervenção destas ao estômago, para além dos cuidados naturais que uma pessoa tem que ter, o que é que lhe vai acontecer à sua vida? Para Não vai melhor? mudar, na verdade já mudou, obrigatoriamente. Porque, é como lhe digo, eu antigamente não tinha grandes... Não respeitava muito os horários de alimentação. Eu agora, obrigatoriamente, tenho que... Estou numa fase transitória em que tenho várias dietas diferentes. Já estive numa dieta líquida em que tinha que comer de hora a hora. Agora estou numa dieta pastosa em que tenho que comer 2 em 2 horas. E, futuramente, mesmo quando passo a comer como todas as pessoas comem, alimentos sólidos e tudo um pouco, vou ter que comer de 3 em 3 horas, porque como as quantidades vão ser reduzidas, não pode ser de outra forma. Senão posso entrar em hipoglicemia e ter problemas. E gostava de desporto quando era mais novo? Gostava, eu sempre fiz desporto, na verdade, nunca fui federado em nenhum clube nem nada, mas sempre participei nos campeonatos da escola, tinha boas notas de educação física. Eu no liceu, onde estava com 180 quilos, cheguei a ter 16 em educação física. Sim. Portanto, nunca foi um impedimento de fazer desporto? Não, e daí talvez eu também tenha deixado a coisa, eu e os meus pais também, tenhamos deixado a coisa avançar de forma tão descontrolada. Porque eu sempre mexi bem. Mas hoje em dia, peço desculpa estar a interromper, mesmo hoje em dia, quando estava com os 250 quilos e os 210, agora há pouco tempo tinha, sempre me consegui mexer bem. Não foi esse o problema. Menos aquela corrida de autocarro, os 30 metros. Isso foi quando estava mesmo nos 250, quando descobri que tinha 250 e
pronto, e vi que realmente havia aquela coisa que não estava a funcionar bem. Uma mudança que se quer radical no seu caso é acompanhada por vários médicos, nomeadamente acho que com alguém com quem possa conversar. Há um acompanhamento das pessoas, dos pacientes bariátricos, por parte de um psicólogo, esta mudança de vida, gerir um bocado também todas estas alterações? Tanto no pós-operatório como no pré-operatório. Eu comecei por ser seguido no Hospital Egas Muniz, havia uma equipa multidisciplinar que trabalhava comigo, psicólogo, endocrinologista, dietista, nutricionista e cirurgião. Depois passei para o Hospital São Luís. O meu cirurgião é o Dr. António Albuquerque, que foi quem me operou. Tenho também uma nutricionista, mas que ainda não fui à consulta, e também vou ser acompanhado por psicólogo. De outra forma não é possível fazer, porque há muitas perguntas, há muitas dúvidas e precisamos de um guia para poder seguir, senão sozinhos não dá. Sim, apesar de dizer sempre que a única coisa que mudou, ou que está a mudar e vai mudar radicalmente, é o seu corpo, porque o Alexandre continua o mesmo. Como é que... É engraçado uma coisa que disse ali na reportagem, que tem a ver com o facto que nunca deixou de fazer nada que lhe apetecesse fazer pelo facto de ser mais gordo do que as outras pessoas que o rodeavam. Nunca deixou de ir à praia, nunca deixou de mostrar o seu corpo, portanto nunca se sentiu menos, ou neste caso até mais do que os outros, nesse sentido tão óbvio que é apenas o nosso corpo, não é? E nada mais. Sim. O que é que... Foi apenas a questão, apenas com umas grandes aspas, a questão da saúde, do seu coração, da sua qualidade de vida, que o impeliu a esta mudança? Eu, desde os meus 17, 18 anos, que tentei mudar o meu corpo, no sentido que eu era gordo e queria ser normal. Isto porque não me criava dificuldades, mas pode vir a criar. Eu tenho 36, começo a pensar... a idade vai começar a pesar e se eu quiser ficar cá mais tempo, ainda por cima agora sou pai, há 9 meses que fui pai, e se eu quiser ficar cá mais tempo, convém fazer alguma coisa em relação ao meu peso. Mas isto já começa desde os meus 17 anos, como lhe disse, e sempre fui tentando, há 20 anos que ando a tentar e tentei várias coisas. Os 50 livros de dietas que existem em todo lado, mais os nutricionistas, mais as... Sim, eu tentei sempre baseado nas dietas que me eram recomendadas pelos nutricionistas que eu seguia. Algumas resultaram, mas foram efêmeras. Acabaram rapidamente por deixar de fazer efeito. E eu quando tive 250 quilos, consegui chegar aos 120. Poxa, é uma grande diferença. Estava desempregado e eu não fazia mais nada na vida. De manhã à noite andava e fazia uma dieta muito restritiva. Depois, quando comecei a trabalhar, já deixei de conseguir fazer o desporto que fazia, o exercício que fazia, e mesmo continuando com a dieta, engordei. E uma pessoa acaba por se relaxar também. Estando a trabalhar, não faz exatamente o mesmo tipo de alimentação que fazia. Claro. Alexandre, se o seu corpo não o define assim enquanto pessoa, mas define-o aos olhos da sociedade, como é que os portugueses tratam alguém tão grande? Eu não me posso queixar das pessoas singulares, não é? Há sempre um ou outro comentário, há pessoas ignorantes em qualquer parte, não é? Não, porque podem ofender a mim por ser gordo, como podem ofender uma pessoa por ser preta, como podem ofender outra pessoa por ser homossexual. A ignorância está no seio da sociedade, infelizmente. Se isso me afetou, nunca me afetou. A mim importa-me aqueles que eu gosto e que gostam de mim. Agora, onde eu acho que a sociedade falha mais é nas infraestruturas. Porque, ou seja? Vou dar um exemplo muito claro. Eu não deixei de fazer coisas por ser gordo, mas deixei de frequentar sítios por ser gordo. Eu há alguns anos que não vou ao cinema, porque uma pessoa não se pode sentar uma pessoa do meu tamanho, nem precisa ser bem do meu tamanho. Basta ter uns 140, 150 quilos, não consegue ir ao cinema porque as cadeiras são estreitas. Eu aqui há uns tempos fui à Holanda, fui de carro. Eu adoro conduzir, mas se pudesse ir de avião, ia de avião. Só que os lugares são extremamente pequenos. Eu, para ir daqui ao Porto de comboio, consigo ir, mas vou desconfortável, porque os bancos dos comboios também são estreitos. Eu, se quiser passar num torniquete, tenho que passar de lado, porque é difícil passar. Eu acho que a obesidade, sendo considerada uma doença, devia ser vista por instituições como uma doença. E quando falo em instituições, falo públicas e privadas. Quando se coloca uma passadeira para uma pessoa de cadeira de rodas, uma rampa para poder subir, eu acho que é válido. Assim como acho que é válido num centro de saúde, por exemplo,
haver assentos que possam aguentar com uma pessoa que tem 200 quilos. Com Claro. certeza. Porque acaba por ser perigoso uma pessoa com 200 quilos sentar-se numa cadeira que não tem condições e cair e pode-se magoar. Ou não, mas Sim. pode acontecer. Acho que se devia olhar realmente para a obesidade como uma doença e as pessoas podem imaginar, não, aquela pessoa é gorda porque quer. Não existe ninguém que seja gordo porque quer. Há pessoas que não têm... Bem, Há pessoas que têm a propensão para ser gordos, podem até não fazer nada para evitar ser gordos, mas assim como um toxicodependente não deixa de ser toxicodependente só porque quer, precisa de ajuda, há gordos que precisam de ajuda também. E para foi deixar essa de ser- ajuda que o Alexandre felizmente Sim. teve há cerca de um mês e que pode com certeza mudar a sua vida. Vamos só aqui pôr mais uma pessoa na conversa, porque existem cerca de 250 mil obesos à espera de uma cirurgia bariátrica semelhante à que o Alexandre fez em Portugal, e por ano são operados cerca de 3 mil, metade no Serviço Nacional de Saúde e a outra metade no privado. quando o doente está na lista de espera há mais de 6 meses e 23 dias, pode pedir ao Estado a emissão de um chamado vale cirurgia. Mas é exatamente isso que vamos saber e como funcionam estes vales que temos no nosso público. Marisa Oliveira, da Associação Portuguesa dos Bariátricos. Olá, muito boa tarde. Olá, Obrigada tarde. por estar connosco, Marisa. Quer-nos Obrigada a nós. explicar, por favor, que vales são estes e que portas são estas que se abrem? Em primeiro lugar, quero dizer que também sou bariátrica, já emagreci 70 quilos. A Apobari é uma associação sem fins lucrativos que dá apoio a pessoas com obesidade mórbida e bariátricos. E promovemos a informação, o acesso à informação de que as pessoas muitas vezes não têm. Por exemplo, em Lisboa não existia nenhum hospital a aceitar estes vales de cirurgia. A associação conseguiu desbloquear com o Hospital São Luís, porque somos parceiros. Vou dar um exemplo: uma pessoa que morasse no Algarve, que mora no Algarve, tinha que ir até Coimbra fazer a cirurgia bariátrica com o seu vale de cirurgia. O que é o vale de cirurgia? O vale de cirurgia é emitido pelo Estado quando a pessoa está em lista de espera há mais de 6 meses e 23 dias. Só que as pessoas não têm conhecimento disto. E é importante informá-las dos direitos que têm. Então, às vezes, recebem o vale cirurgia sem sequer saberem exatamente de que é que se trata. E às vezes nem recebem sequer. Nem Porque recebem, é preciso pedi-lo. Porque às vezes é preciso pedir, na maior parte dos 6 casos. meses e é preciso 23 dias é o tempo que o Estado tem para Após a responder a uma assinatura do cirurgia. termo de Muito responsabilidade bem. para a cirurgia bariátrica. Até a assinatura, infelizmente, demora cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Mas a partir da assinatura, passados 6 meses, podem fazer um requerimento no sítio certo e podem também contactar a Apobari, que nós damos esse apoio. Felizmente conseguimos desbloquear para as pessoas do Sul a Lisboa poderem fazer no Hospital de São Luís, que é onde temos parceria, e pronto, e já desbloqueámos e desde o início deste ano já conseguimos operar cerca de 30 pessoas, o que é muito bom. Muito bem, muito obrigada, Marisa. Marisa Oliveira. Alexandre, muito obrigado. Muitas felicidades para criar o seu filho e para namorar bastante e fazer aquilo que Obrigado. o faz feliz. Exato. Foi um gosto Tem ali uma recebê-la. mulher bem bonita que está a sorrir com o olhar. Nós vamos ter que a mostrar, porque ela é maior de idade. E está ali com um sorriso tão bonito que pedimos um grande aplauso também para a cara metade do Alexandre e a mãe do bebê. Obrigada, Alexandre. E daqui a 6 meses, 1 ano, tem que cá voltar. Se quiser aparecer com Tá boas bem? notícias, Se calhar não vamos a reconhecer, mas olha, diga quem é. Está bem? Pensem pela careca. Exatamente. Um aplauso para o Alexandre. Obrigada, obrigada. Bom, e depois de conhecermos o caso do Alexandre, vamos dar início ao Diga Doutor desta tarde. o tema de hoje é natural. Vamos continuar na obesidade e na cirurgia bariátrica. Diga, doutor. Boa tarde, bem-vindos ao Ora, Agora viva. Nós. Muito obrigada. boas tardes. Doutor João Ramos, bem acompanhado, como colega, sempre. Faça aqui a apresentação. O meu colega Dr. António Albuquerque já esteve no Diga Doutor já há uns 2 anos, acho eu, portanto, nos primórdios do Diga Doutor, em que já falávamos sobre esta temática. Hoje em dia fala-se cada vez mais, e ainda bem. Estamos a falar de uma doença que é mais do que uma doença, uma epidemia, no mundo civilizado, obviamente, e é uma questão de saúde pública, porque estamos aqui a levar o assunto para a obesidade, mas esquecemos que as pessoas com excesso de peso podem evoluir para a obesidade
E estamos a falar de prevenção de doenças crónicas como a diabetes tipo 2, por exemplo, que aqui eu, como médico de família, é para aí que eu levo esta conversa, mais para a questão da autoestima, dessa questão toda que está subjacente às doenças, como a artrose, que é muito frequente nas pessoas com excesso de peso, mas aqui me preocupa-me é estas modalidades cirúrgicas, quando há indicação para cirurgia, podem estar a prevenir doenças graves como a diabetes. E agora passo a palavra ao especialista. Muito obrigada por estar connosco no Agora Nós. Ora, viva. Nós recebemos aqui um caso que, quando estamos a falar de listas de espera de mais de 6 meses em pessoas com obesidade, acho que nem precisa de ser mórbida para esperarem mais do que 6 meses, é de facto um caso entre tantos outros, infelizmente, no nosso país. Há ali uma frase que nos prendeu, que é: ninguém quer ser gordo ou ninguém gosta de ser gordo. Há uma propensão natural e há pessoas que, independentemente do que quer que façam da sua vida, vão ser mais gordas do que as outras, que possam fazer muito desporto, etc. E isso não muda nada. Percebe a minha pergunta, doutor? Percebo. Boa tarde, Boa tarde, uma vez. A realidade é que a obesidade é uma doença, e isso é preciso termos noção. Não é só a questão da aparência, é uma doença e é, acima de tudo, uma doença que tem vários fatores que fazem com que ela apareça. Ou seja, pode haver uma predisposição genética em algumas pessoas que têm um familiar que já era obeso, mas há com certeza também erros alimentares, sedentarismo e um conjunto de outros fatores que dependem muito do estilo de vida que temos atualmente, que fazem com que venhamos a ser obesos. E, portanto, há pessoas que, por mais que não queiram ser obesos, com essa propensão, a partir do momento em que entram naquela escalada do excesso de peso, como o João estava a dizer, e da obesidade, muitas vezes, por mais que digamos, isso basta só fechar a boca e você já deixava de ser obeso, isso não se deve dizer a ninguém, muito menos a uma pessoa com obesidade, que é um doente e que precisa de ser ajudado. Bom, isso é quase dizer a alguém que tem uma dor, lava a cara, não tomes um comprimido. Bom, nós vamos fazer a gentileza de vos abrir as linhas aí para casa, 21794-6178, 21794-6178, para que possa colocar todas as questões a estes dois especialistas, o Dr. João Ramos e o Dr. António, sobre a obesidade. Dr. João Ramos, em breve haverá com certeza as pessoas a começar a ligar, mas há sempre aquela queda natural para, bom, agora é que vou fazer uma dieta grande, ou vou começar a praticar desporto sem fazer exames médicos antes, que é um erro crasso. Por onde é que as pessoas de facto devem começar, antes de falarmos desta operação quase milagrosa, não é, que ajuda tantas pessoas, por onde é que as pessoas devem começar quando olham ao espelho e dizem, não, eu tenho que mudar a minha vida, eu não quero viver assim? A obesidade e o excesso de peso são doenças sociais. São doenças que começam na família. Já aqui também tive o prazer de fazer o tema do Diga Doutor só sobre obesidade infantil. E nessas consultas, qualquer pediatra que trabalhe neste tema, e de pequenino é que só o pepino, como se diz, qualquer pediatra que trabalhe nesta área sabe que a pessoa que tem que ir à consulta não é só a criança ou só o jovem. São os pais, são os avós, muitas vezes. E esta consulta, por exemplo, estou-me a referir, estou aqui a falar e estou a pensar na consulta do Hospital Dona Estefânia, em que eu sei em que quem é consultado é a família. De várias formas estruturadas. É claro que depende da família que estamos... Hoje em dia as famílias não são propriamente aquelas famílias clássicas nucleares que eram. Hoje em dia há miúdos que vivem com os avós, ou que passam muito tempo, ou vivem em famílias separadas. Mas isto para explicar a importância de que isso não é um ato isolado. Há pessoas que não conseguem mudar só por elas. Esse movimento que estavas a falar, que é hoje, é no fim de ano, é no dia 1 de janeiro, que é o clássico, ou o que for, obviamente tem que se começar pelo princípio. A pessoa tem que procurar ajuda médica. Muitas vezes a pessoa precisa de ajuda psicológica, do que for. Aqui sempre um trabalho multidisciplinar. É claro que a força de vontade pessoal é sempre o fator mais importante. Isto é como na cessação tabágica. Não adianta utilizarmos até meios complementares ou alternativos se a pessoa não quer fazer. Esse movimento tem que partir da pessoa primeiro, obviamente. Mas se disseste bem, e nós estamos de acordo contigo, que é uma doença social que tem que começar a ser de pequenino e em casa, mas ela depois estende-se, essa infecção estende-se para toda a vida, porque nós, nas escolas, continuam a vender-se porcarias para as crianças. Nós falámos já continua a haver o beabá da publicidade infantil está cheia de açúcar, cheia daquilo que nós sabemos que faz mal. Como é que se regulamenta, do ponto de vista da saúde e apenas da saúde, uma sociedade totalmente doente? A Direção-Geral de Saúde é a primeira interessada em fazer esses movimentos e vai fazendo. Se nós formos ao site da Direção-Geral de Saúde, tu encontras receitas e programas alimentares adaptados a quem tem excesso de peso, à população juvenil. As pessoas é que não procuram muitas vezes essa informação. Ela está lá e está bem escrita, está bem feita,
e está acessível para os educadores. Não Agora, é tão apelativa como a publicidade de... estamos sempre a lutar, mas o bem ganhará sempre ao mal. O mal às vezes parece ter mais força e parece ser mais apelativo. Exato. Mas temos que acreditar que o bem prevalece E, sempre. Mas as primeiras regras estão em casa. Mas nós sabemos disso. A Direção-Geral de Saúde tem montes de planos a aprender a comer saudável, pequenos truques. Como é que se ensina uma criança a gostar de legumes? Todos nós temos filhos, sabemos que eles não nascem predispostos para gostar de brócolis e tomate. Alguns gostam, outros não. Vezes, não é? exatamente. Portanto, nós todos temos filhos que uns comem mirtilos e brócolis e os outros, se puserem, comem todos os dias batatas fritas, certo? Claro. Nós sabemos que aqui isso é, também tenho lá em casa isso. Agora, nós temos que estimular aqueles que só gostam de batatas fritas a ganhar prazer ao comerem, a trincarem uma maçã. Agora, isso parte de ti, parte de mim, parte do Dr. António também tem 3 filhos. E a minha filhota adora mirtilos e... Pronto, e o meu filho mais novo agora a Luz ainda não gosta, mas o meu filho, um rapaz mais novo, também gosta de mirtilos, o outro não gosta. Portanto, a beleza da vida é esta. Agora, que parte de quem? Parte de nós em casa, parte da professora lá na escola. Se a professora, que eles até muitas vezes têm este vínculo tão grande aos professores, pelo menos na escola primária, muitas vezes é utilizado esse vínculo ao professor para dizer tens de comer os legumes e a sopa. Claro. Isto é assim. Olha, vamos à nossa primeira chamada. Liga-nos de Coimbra a Rosa Rodrigues e, portanto, vamos perceber qual é a questão. Muito boa tarde, Rosa. Boa tarde, Rosinha. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Pedro. Obrigado. Um beijinho para vocês. Boa o Pedro tarde, todos os dias me faz rir com as marotices dele. Boa tarde ao Dr. João Ramos. Gosto de o ver em qualquer programa. Boa tarde também ao outro doutor. O Dr. João Ramos é como uma boa saladeira, fica bem em qualquer casa, não é? É verdade, o Dr. João Ramos, gosto muito de o ouvir, tanto neste programa, como no outro programa que ele teve do... Tem, não lhe tiro o programa. Gosto muito de o ouvir, pronto. Obrigado, mas eu Rosa. gostava de participar no vosso programa, quero dar muitos parabéns a todos que sejam obesos e que se submetem a estas cirurgias, porque eu sou uma obesa que já pesei 210 quilos. Quanto pesa agora, Rosinha? 75. Quanto não? 75. Muitos Eu parabéns. fui operada no rim. A primeira cirurgia fiz uma gastroplastia vertical anelar no Hospital dos Covões, não sei se conhecem, que é na margem esquerda do Mondego. E fui operada por o Dr. Pedro Gomes. Não sei se esse doutor cirurgião o conhece. É o Dr. António que nós temos aqui. Conheço muito bem. António Albuquerque. Pronto. Eu fui operada por o Dr. Pedro Gomes aqui no Centro Hospitalar de Coimbra, tratado como Hospital dos Covões. Em 98 fiz uma gastroplastia uma gastroplastia vertical anelar. Num ano perdi 74 quilos. Ao fim de 3 anos tinha perdido 140. Oh, Rosinha, perdeu 3 rosinhas quase. Perdi 3 rosas. Em cima de mim existiam mais 2 mulheres e com 40 paragens respiratórias. Meu Deus. E neste momento como é que é a vida da Rosa? Olha, totalmente diferente. Totalmente diferente. Depois em 2010 fiz um bypass ao intestino, que foi a continuação da outra cirurgia, e uma vida totalmente diferente. Uma coisa diferente. Respiro, durmo muito melhor, não tenho máquina para dormir, por causa da apneia. Oh, Rosa, e que relação tinha com a comida? Uma relação saudável, Muito uma boa. relação de adição? Uma relação muito boa, Pedro. Um bom prato de batatas e uma boa posta de Pois, bacalhau. é uma ótima relação. Eu também tenho relações dessas. Duram pouco tempo, às vezes. Hoje Mas eu não. digo, antes das cirurgias, quando atingiu o seu peso máximo, até aí, que relação tinha com a alimentação e com Uma aquilo que relação comia? boa. Comia tudo o que me aparecia à frente. Pronto. Pois, era uma relação menos boa, menos saudável, vá. Pois, Rosa, era gostava de menos colocar saudável na altura, alguma mas na questão aqui altura aos para mim era doutores? boa, que satisfazia-me. Hoje não. Muito bem. Então deixa Hoje aqui o estou- seu testemunho, não tem nenhuma questão, pois não? Hoje estou muito zangada com o comer. E quando eu não me quero zangar com o comer, como alguma coisa mais, bem tudo cá para fora. Mas realmente é um passo muito bem dado. Eu cheguei a ir ao endocrinologista que me pôs em cima da balança e a balança disse: por favor, um de cada vez. Muito bem. Muito Rosinha, obrigada, Rosa. foi um gosto percebê-la. Um beijinho. Bom dia
um dia gostaria de participar no vosso programa. Apareça! Teremos Porque muito ainda gosto em cá tenho recebê-la. roupas antigas que possa mostrar. Olha, minha querida, então está já convidada para cá vir ao nosso programa. Não desligue o telefone, que a nossa produção continua a falar Temos que consigo, combinar isso, para pronto. combinarmos, está bem? Porque realmente eu tive um médico muito amigo, porque eu não pedi, ele chamou-me, uma pessoa, pronto, que o colega que está aí sabe aquilo que ele é. Muito bem. Uma pessoa Doutor humana, Pedro. o Dr. Pedro Gomes. Um grande beijinho para si, Rosinha. Temos Temos a que abrir as princesa Lídia, linhas. muito obrigada. Temos que sair de Tudo Coimbra muito bom. para irmos para o Berreiro, onde está já a Dona Maria Carvalho. Muito boa Olá, tarde. muito boa tarde, Maria. Maria? Estou? Não sei se a Maria Carvalho está em linha ou não. Está? Ou não está? Não está, então? Sim, está. Chegou. Maria Carvalho, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gostava de colocar alguma questão no nosso programa? Sim, gostava de perguntar ao Dr. João Ramos ou outro doutor que está aí com... O Dr. António Albuquerque. Sim. Já está em direto, está bem? Já não está a falar com a produção, já está no ar. Pode colocar a Sim. sua questão, obrigada. O meu filho tem 32 anos e fez no dia 13 um mês que fez um sleeve gástrico. Eu gostava de saber qual é as diferenças entre o sleeve e a banda gástrica e quais são as consequências se ele não cumprir com o plano alimentar como deve ser. Mas o seu filho não tem cumprido ultimamente, é isso? Não, ele tem cumprido. Eu quero saber no futuro, porque agora é Eu não tudo percebi a idade. muito líquido 35. e depois começa a ser Eu só perguntar. comida normal, mas em pequenas quantidades. Olha, que idade tem o seu filho, desculpe? Tem 32. Pronto. Não, pensei que era eu percebi mal, pensei Nós eu os três percebi percebemos dois. 2 anos e Eu ficámos não muito estava a perceber. assustados. Eu também não estava a perceber. Muito bem, então o Dr. António passo e o Dr. diretamente João vão a responder. pergunta. Ok, obrigada. Obrigada. Maria, é assim, nós temos vários tipos de cirurgia de obesidade que podemos fazer, sendo que no passado já fizemos uma cirurgia que estava muito em voga, que era a colocação de uma banda gástrica, de um anel de silicone que era colocado à volta do estômago, na parte inicial do estômago, mas era uma cirurgia em que nós não cortávamos o estômago, nem fazíamos ligações entre o estômago e o intestino. Era uma cirurgia que apostava essencialmente naquilo que nós chamamos de restrição, ou seja, a menor quantidade de comida que é capaz de entrar no estômago, que é um grande saco, e portanto ao pomos um anel na parte inicial do estômago, esse saco fica mais pequenino e a comida que entra, obviamente, será em menor quantidade. O problema que acontece é que muitas das pessoas tinham banda, porque a cabeça pedia, entre aspas, mais comida, forçavam a entrada de mais comida no estômago e muitas vezes a banda acabava por ou deslocar-se, ou o próprio estômago acima da banda começava a distender, a dilatar e com o tempo cabia mais comida e a pessoa reganhava outra vez o peso que perdeu. Para que uma pessoa possa funcionar com a banda gástrica tem que efetivamente ser uma pessoa muito disciplinada e algumas pessoas colocaram banda gástrica, se houver esta disciplina alimentar muito rigorosa e um acompanhamento muito eficaz, que é necessário para todas as cirurgias, efetivamente é possível a banda ter sucesso. A cirurgia que o seu filho fez é uma cirurgia diferente. É uma cirurgia que também aposta muito na restrição, quer isto dizer, entre menos quantidade de comida no estômago, porque cortamos o estômago. Transformamos o estômago num tubo. Há uma grande parte do estômago que é removido do corpo da pessoa e a pessoa fica com o estômago com a forma de um tubo, com uma forma de uma manga. Sim. Em inglês, manga diz sleeve, e por isso é que esta cirurgia se chama sleeve. Cortamos o estômago de forma a que ele fique com a forma de uma manga. Ok. Aqui cabe menos comida, mas o estômago também é um músculo. Também tem fibras musculares e se não forem cumpridas regras, essencialmente de diminuição de volume, se a pessoa for forçando, com o tempo, efetivamente essa manga pode dilatar. E, portanto, acabamos por poder ter falência de resultados, a pessoa pode vir a ganhar peso com o tempo e isso implica que o seu filho corra aqui um certo risco que correrá, na minha opinião, menos se tiver feito um bypass gástrico. Quer colocar mais alguma questão, Maria, ou ficou esclarecida? Não, eu fiquei esclarecida e Muito bem. agradeço muito. Ok, obrigada. Maria Carvalho, um Obrigada. grande beijinho e boa recuperação do seu filho. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.
Deus, boa tarde, obrigada. Há aqui esta questão, e para as pessoas que não têm esta familiaridade, felizmente, com a questão da doença da obesidade, e tratá-la pelo nome, não é? É uma doença. Pode ficar um bocadinho baralhada com tudo isto. Portanto, pelo que estamos a perceber, ou pelo que eu estou a perceber, estamos a falar de 3 cirurgias diferentes. Há o bypass, há a banda gástrica e há a sleeve. São 3 coisas diferentes? São todas elas diferentes e há mais do que 3. Há várias cirurgias que fazemos para tratar uma doença que, como já disse, é multifatorial, e o tratamento desta doença, se tem múltiplos fatores que fazem com que ela aconteça, a cirurgia em si não é a cura da doença. Não é como termos uma faringite provocada por uma bactéria, tomamos um antibiótico que mata especificamente aquela bactéria e deixamos de ter a faringite. A cirurgia não cura a obesidade, mas é, comparativamente com outras formas de tratamento, a melhor forma de tratar esta doença que é a obesidade. E também nessa perspectiva existem várias cirurgias, sendo que o grau de sucesso, a eficácia delas é variável e, de facto, a banda gástrica não é tão eficaz como será o sleeve ou o bypass gástrico, mas elas funcionam por mecanismos diferentes. Portanto, a cirurgia serve quase como o primeiro ataque, o ataque mecânico à doença, mas depois há toda uma parte filosófica e psicológica que é tão ou mais importante do que a vossa intervenção na Marquesa. Eu não lhe chamaria ao primeiro, chamaria em simultâneo, porque é assim, o sucesso deste tratamento cirúrgico da obesidade depende da abordagem multidisciplinar, como o João já falou. É muito importante, numa fase inicial, antes do doente ser operado, ser acompanhado e ser avaliado pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo endocrinologista, até que chegue à cirurgia. E depois de ser operado, isto, como eu costumo dizer, não é atar e pôr ao fumeiro. Eu fiz a cirurgia, agora não preciso mais de ser acompanhado por ninguém. Não. É fundamental para que tenha sucesso que continue a ser acompanhado pelo psicólogo, pelo endocrinologista, pelo nutricionista, porque só assim, com esta aposta na multidisciplinaridade e neste acompanhamento que deve ser para a vida, é que a cirurgia acaba por ter sucesso. Então aquela ideia que se tem de quem põe uma banda gástrica, ou um sleeve, ou um bypass, basicamente reduz o tamanho do seu estômago e, portanto, deixa de ter tanto apetite, ou apetite continuará a ter, mas tanta fome, porque cabe menos alimentos. É assim que funciona? Ou este clique no cérebro não se faz por causa de um bypass? Faz-se, por exemplo, enquanto que na banda gástrica isso não acontece, essa questão da saciedade não é tão alterada, com o sleeve e com o bypass há alterações num conjunto de hormonas que circulam no nosso sangue, e que fazem reduzir o nível dessas hormonas, uma delas chama-se grelina, e que, portanto, depois os doentes têm menos fome, e, portanto, o pouco que comem, porque depois também cabe menos, também ficam mais facilmente saciados. É a grelina à noite, doutor. A grelina à noite, quando anda solta. João, e... Nós fomos vendo, foram aparecendo várias imagens que são bastante ilustrativas da tal manga, da tal união, do chamado bypass, e foram passando, não é? Esta é a banda gástrica. A banda gástrica é a mais antiga. É uma união antes desta já vimos o sleeve, que foi a segunda, e depois, imediatamente antes desta, apareceu o tal bypass. Acho que já foi muita coisa importante dita. O que é que os médicos como tu, médicos de primeira linha, quase a nossa pele, do ponto de vista da medicina, têm que fazer? O que é que trabalho é que é tão grande que tem que ser feito para que cada um de nós, ontem falávamos de arrumar as casas e da importância de destralharmos as nossas vidas, tirarmos coisas que não interessam. Que importância tem este equilíbrio que se quer numa sociedade, do ponto de vista da sua cabeça, do seu corpo, da forma como vivemos? Nós somos, muitas vezes, a primeira porta de entrada do Sistema Nacional de Saúde, como todos sabemos. As pessoas chegam-nos e querem remédios, muitas vezes, rápidos e milagrosos. Isso não existe. Aqui nesta doença, na obesidade, isso não existe. Uma coisa é diferente ajudarmos alguém a perder 3, 4 quilinhos, e não estamos a falar desses números nesta doença. Estamos a falar de outro envolvimento, com tal caráter multidisciplinar. Estas pessoas que nos chegam com obesidade precisam de muita ajuda e precisam de várias especialidades. Nós precisamos de diagnosticar outras doenças que podem estar na base ou, ao mesmo tempo, concomitantes com esta obesidade, como doenças da tiroide, doenças de disfunções hormonais várias, e depois as outras doenças que a pessoa já traz. Como dissemos, a maior parte das pessoas com obesidade vai ter, se não tem, vai evoluir para diabetes mellitus tipo 2 por sobrecarga do pâncreas. Nós temos que ajudar nessa parte. Nós temos que ajudar o excesso de peso e no desgaste que as pessoas têm no seu coração.
nas suas cartilagens, nas suas articulações. O seu esqueleto. Por aí. Sobrepeso. Para responder à tua pergunta, o que é que nós fazemos? Nós fazemos essa primeira triagem e tentamos explicar à pessoa que muitas vezes ela vai ter que procurar esta ajuda especializada. Vai ter que começar por algum lado. Nós não conseguimos ajudar em termos da perda de peso, como aqui já ouvimos o testemunho de alguém perder 100 quilos. Isso não há medicamentos milagrosos. E eu falo aqui nos medicamentos porque nós sabemos que as pessoas mais facilmente aderem ao comprimido do que alterar os estilos de vida. Custa menos, dá menos trabalho. Portanto, nós quando falamos aqui nestas doenças, falamos sempre da mesma coisa. Inteiro, as pessoas gostam mais, este comprimido. E muitas pessoas vão ao médico de família e o motivo da consulta é: doutor, ajude-me a perder 10 quilos. E isso não é assim. Não é? João e Dr. António, Dr. João e Dr. António, tu aqui és Dr. João. Vamos aqui ter mais uma chamada, a última, já não temos tempo para mais, é da Maria Marques, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, Maria. Ora, viva. Boa tarde. Pode colocar a sua questão, por favor. É o seguinte, eu fiz a bariátrica há 3 anos, pesava 115 quilos e neste momento estou com 53. 53? Sim. Puxa. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Que grande diferença. É. Eu Deve gastar uma fortuna em roupa, não é? Pois é. Não. Ou numa costureira, a custar tudo a metade. Sou costureira. Ai, é costureira. Pronto. Então, olha, é a única pessoa, não é a única profissão que não gasta dinheiro a perder 60 quilos. Pois, mas é que eu não arranjo a roupa que era muito grande, porque não compensa. Nem compensa e só lhe traz mais memórias. Tem alguma questão ou quer dar o seu testemunho? É assim, é o seguinte, eu continuo a ser seguida pela minha dietista no Correio Cabral, porque fui lá operada, e neste momento toda a gente me diz que eu voltarei a engordar. Acontece que antes de fazer a bariátrica, o meu sistema nervoso dava para engordar. Neste momento o sistema nervoso dá para emagrecer. Eu gostaria de saber, mesmo com o bypass gástrico, se eu posso voltar a engordar. Obrigada pela sua questão, Maria. Tá, Força. obrigada. Maria, é assim, eu também trabalho no Correio Cabral, mas não me lembro de a ter operado. No entanto, deixe-me dizer-lhe uma coisa que digo a todos os doentes. Eu fui operada pela doutora Leonor Manassas. Muito bem, conheço perfeitamente e é uma excelente amiga. Aquilo que lhe tenho a dizer é aquilo que já disse um bocadinho a propósito da banda e do sleeve. As pessoas que fazem um bypass gástrico também podem, efetivamente, ganhar peso. Principalmente se não cumprirem com aquelas regras que são um bocadinho impostas por ter feito uma cirurgia. Efetivamente, se a Maria continuar, e já tem 3 anos de cirurgia, não diria que já passou o tempo pior, mas a partir dos 2 anos, efetivamente, há a possibilidade de reganhar algum peso. Provavelmente não vai voltar nunca a chegar a pesar o que já pesou. E se continuar com esses bons hábitos que, pelos vistos, tem, eu penso que dificilmente vai a reganhar o peso que tinha. No entanto, é preciso que as pessoas percebam que, efetivamente, alguém que fez um bypass gástrico também pode haver falência de perda de peso e nós ficamos aí com menos ferramentas para poder lidar. Porque como eu disse já há pouco, a cirurgia não sendo a cura, sendo o melhor tratamento, muitas vezes nós temos que passar de umas cirurgias para as outras se elas falharem. Alguém que já colocámos bandas no passado, já tirámos muitas bandas e temos feito outras cirurgias, sejam sleeves, sejam bypasses. Alguém que já fizemos sleeve... A falha de um plano A não quer dizer que não haja um plano B. Exatamente. Mas, acima de tudo, a aposta na multidisciplinaridade e continuar a ser acompanhada por nós e, seguramente, isso não lhe vai acontecer. Muito bem. Obrigada, Maria. Tá, muito obrigada. Sim, bom, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutor, eu queria só, força. Antes de falar no papel destas associações como a Apobari e em todas estas causas e doenças, estas associações têm um papel muito importante porque as pessoas que passam por isto sentem-se pertença de um grupo. Isto é assim em qualquer doença crónica, digamos sempre assim. mais fácil E este tipo de apoio, o que comer, as carências vitamínicas que podem advir daí, que acho que ainda não falámos aqui nisto, que é muito importante, as pessoas não podem comer tudo. Há aqui uns reforços vitamínicos muito específicos nestas pessoas, portanto, esse papel importante da pessoa partilhar a sua história de vida, como estas histórias que partilharam agora connosco. E servem estas associações para que os pais, amigos,
de pessoas que É não importante sozinhas a não pessoa vão fazer saber esta viagem, que há esse apoio. tenham um apoio. Muitas vezes, obviamente, aqui os cirurgiões não operam e acabou a história. Estas pessoas ficam para sempre ligadas à vida dos doentes. E nós já percebemos pelos telefonemas que Sim, e agora tivemos o aqui. doutor está a dizer, não me lembro de ter operado. Pronto. Como se soubesse de cor todas as pessoas que operam na Mas vida, não, não é? sabemos, mas muitas vezes, mas os nomes chamam-nos a atenção. Sim, e, portanto, sim. Lembra-se da história lembro-me de uma imediatamente, série está de sempre nomes ali. de Os doentes. cirurgiões, nós brincamos, os cirurgiões muitas vezes olham para a cicatriz e já sabem, foi operada por mim. Muito bem. Olham para Doutor, mais pelas cicatrizes. Mas eu não queria só deixar aqui porque de facto estas associações têm um papel muito Fundamental. neste acompanhamento mais permanente. e digamos para assim. aquilo que disseste, novamente, é sempre uma viagem que o paciente tem que fazer acompanhado e, portanto, quem tem um familiar assim, um amigo, um cônjuge, estas associações servem também para dar essa informação. Mas Doutor o Albuquerque. motor está aqui, A não está? propósito do papel do João e de todos os médicos de família, que é importantíssimo, porque, a propósito do Alexandre, que já aqui esteve a dar o seu testemunho, efetivamente esta demora no acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente para o tratamento da obesidade e para o tratamento cirúrgico da obesidade, parte desde os cuidados de saúde primários e nós temos que fazer um esforço, todos nós, médicos, sociedade civil, políticos, para que o acesso do doente, desde os cuidados de saúde primários até aos centros de tratamento cirúrgico de obesidade, seja mais rápido e mais eficaz. Infelizmente, há ainda muitos colegas de medicina geral e familiar, médicos de família, que entendem que o problema do doente passará apenas fechando a boca, não entendem que é uma doença e temos que mudar esse paradigma. Nós, efetivamente, no Rui Cabral, vamos também fazer uma ação de formação para os colegas de medicina geral e familiar nesse sentido, para que alguns que não estão tão familiarizados com as Façam uma técnicas, com as ponte óbvia cirurgias, direta. fiquem a saber efetivamente qual é que é a diferença entre a banda, o sleeve, o bypass, e para saber como é que nós podemos encaminhar o doente que seguimos todos os dias, no caso da médica e família, para os centros de tratamento cirúrgico de António obesidade. Albuquerque, foi um Obrigada. gosto recebê-lo. Quando obrigado, os médicos obrigado. todos de família, como o Dr. João Ramos, trabalharem muito bem, vai ter muito menos trabalho e será sempre muito mais Nós confortável. fazemos o nosso melhor, mas na nossa área, felizmente, temos que estar sempre em atualização permanente e a aprender com os melhores. Claro, Muito bem. como é o caso. Como é E o com a caso, toda a está. humildade que tu tens. Sábado. Muito obrigada. Sábado vamos ter um programa que pretende colaborar com a Maratona da Saúde. Este ano o tema será as doenças autoimunes. Portanto, o tema será por aí, lúpus, síndrome de Sjögren, por aí fora. As tais doenças que acometem mais as mulheres, afetam mais as mulheres, obviamente, mulheres de meia idade habitualmente. E depois, essa semana, a próxima semana, culminará com o próprio dia da Maratona da Saúde, dia 13, de sexta-feira 13, e vai haver aí um brainstorm também especial, tudo dedicado às Maratonas da Saúde. Lá estaremos, lá estaremos. Nós estaremos Nós na estaremos. Praça de Manhã e nós aqui à tarde. Exatamente. Exatamente. Fica aqui uma Vamos sugestão apresentar. também. A Isabela Figueiredo escreveu um livro que se chama A Gorda, justamente